Boa tarde. O objetivo desse projetinho, né, de 5 minutos de discipulado, ele está relacionado a Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, esse material que eu utilizo, eu faço discipulado há mais de 2 anos, é um material chamado Operação Timóteo, tá? Ele é um material bastante interessante, porque ele é simples de entender, tá? E é baseado em perguntas que fazem com que nós reflitamos, tá? E, obviamente, o ideal seria que pudéssemos, né, interagir, né? Eu interajo muito com o discipulador. Mas é uma coisa interessante que vocês podem responder essas perguntas, tá? E depois você pode interagir com o próprio líder da célula, ou com o pastor, ou mesmo comigo, não tem problema nenhum. Eu posso até compartilhar as respostas que eu fiz na época, tá? E com certeza eu acredito que serão as respostas muito parecidas 2 anos depois. Mas o objetivo aqui é que nós cresçamos, né, na nossa intimidade com Deus, tá? Esse é o objetivo. E eu cresci muito, posso falar com vocês com toda a convicção de que o discipulado fez uma enorme diferença na minha vida. E por isso que eu estou, assim, investindo, né, 5 minutos do meu tempo para oferecer a vocês a mesma oportunidade que eu tive, tá? Que Deus permitiu que eu tivesse, tá? Esse é um projeto, uma ideia, tá? Se vocês gostarem, a gente pode continuar. O meu objetivo é falar com vocês sobre a Bíblia digna de crédito, tá? Operação Timóteo. Tá? E eu vou começar a gravar aqui os 5 minutinhos, tá? Isso aí foi uma breve introdução, tá bom? E depois gostaria que vocês dessem um feedback, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui os 5 minutos. Capítulo 1. A Bíblia é digna de crédito? O dicionário Aurélio define Bíblia como qualquer livro considerado autoridade última e oficial. Para os cristãos, a Bíblia é a revelação autoritária e oficial de Deus, composta de 66 livros escritos por diversos autores, durante um período de aproximadamente 1.500 anos. Os seus autores eram oriundos dos mais variados estratos sociais: reis, camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estadistas e eruditos. Foi escrita basicamente em 3 línguas: o hebraico, o grego e o aramaico. A Bíblia apresenta uma linha de continuidade e unidade que se estende do Gênesis ao Apocalipse, sempre coerente com as leis morais de Deus e o seu plano da redenção. A Bíblia contém relatos absolutamente honestos da vida de seus personagens principais, apresentando tanto as suas qualidades como suas fraquezas. Nesta lição, examinaremos as razões que levam os cristãos a crer que a Bíblia é a palavra revelada de Deus. Número 1, né? Pergunta número 1. O apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo falando das Escrituras. Por favor, leia 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. E depois responda a seguinte pergunta: o que significa a palavra Escritura? Tá? De acordo com o que você leu. A segunda pergunta, em cima do mesmo versículo: o que significa inspirada ou soprada por Deus? Palavra que surge no versículo 16. Terceira pergunta: Paulo crê que a Bíblia é útil? Quarta pergunta: por que razão a Bíblia é útil? A sua opinião. Tá? Quinta pergunta: só no Antigo Testamento os autores afirmam que as suas palavras provêm de Deus mais de 2.600 vezes. O autor da segunda carta de Pedro refere-se a estes escritores no capítulo 1,
versos de 19 a 21. Conforme este texto, quem é o autor ou a origem das suas profecias? Profecia é o anúncio da palavra de Deus e sua aplicação à situação concreta, imediata ou futura. E a última pergunta é: a quem pertenciam as mensagens proferidas no versículo 21? Tá? Eu espero que vocês tenha sido útil para vocês, tá? Esse é o meu objetivo, ajudá-los a nos conectarmos pelo menos 5 minutinhos com a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês abundantemente.